As irmãs que vão para a sala de batismo podem ir também já, tá? Com os irmãos, né? Com o pastor Jefferson, para se prepararem para o próximo dia de batismo. Amém? Nós vamos estudar a lição 13. Eu tenho uma pergunta para vocês de início. Preste atenção, tenho uma pergunta para vocês. O que é necessário para se saber viver? O que é necessário para saber viver? Gostei. E esse é o que eu besouro, caranguejo. O que é necessário? O que é necessário para saber viver? Sabedoria, conhecer a palavra, saúde, temor ao Senhor, trabalhar, né, Senhor? Trabalhe não. Trabalhar. O que mais? Humildade. Nós temos alguns desafios, né, na vida mesmo, cotidiana, para poder. A gente tem duas tensões para serem resolvidas em geral na vida, duas delas muito consistentes, que são, quais são as duas tensões que a gente tem? Conosco mesmo e com o outro. Temos duas tensões para resolver, para poder saber viver bem. A primeira delas é você saber viver bem com você mesmo. E a segunda delas é você saber viver bem com o outro. Mas tem uma terceira. E qual é a terceira? Isso. E que é mais forte que essas duas que eu falei. E eu fiz questão de falar e frisar, porque em geral no mundo aí dizem de duas tensões. Mas tem uma terceira tensão que precisa ser resolvida antes de tudo, na verdade. Viver você e Deus. Então temos três equações para equilibrar, para poder se viver bem. O relacionamento entre nós e Deus, entre nós conosco mesmo e entre nós. Temos que aprender a equacionar essas questões aí para se viver bem. Para se viver bem. Existem diversas teorias e em função de todas as teorias que existem na humanidade, estabelecem critérios, grupos, filosofias, entendimentos de como administrar essas tensões na vida. Boa parte dessas filosofias abandona logo a primeira, entre o relacionamento entre nós e Deus, e decide viver e encarar o mundo só com as suas próprias questões e as questões que envolvem você e o outro. Mas em geral são muito decepcionantes e em geral ela tem um nome que caracteriza quase todas elas, porque elas dizem em existencialismo não tem sentido algum na vida. Porque você abandonou o sentido principal, é da vida com Deus. Por isso a vida não tem sentido mais. E muitas pessoas, embora não tenham o rótulo dessas diretrizes ou dessas escolas filosóficas, mas vivem os preceitos que essas escolas filosóficas preconizam. Ou seja, tem muita gente que vive a vida aí como um hedonista. A vida é em função dos prazeres da vida. Ele não diz que é um hedonista, mas cumpre toda a cartilha. Tem gente que vive a vida aí como um niilista. O que é um niilista? Ele nem sabe o que é, mas pratica todos os preceitos preconizados por essa escola. O vazio de vida. Não para refletir nem tem um entendimento correto. Ou seja, todas essas lições que eu estou tentando, algumas delas, tentando passar para vocês, são preceitos que formam todas as outras. É o que a gente chama de cosmovisão. A cosmovisão é exatamente o instrumento que todos têm, embora não conheçam, não saibam, mas todos têm uma cosmovisão
que é um preceito rudimentar, fundamental, que através desse você enxerga toda a vida, todas as outras coisas. Então, para se saber viver, primeiro a gente tem que estar fundamentado em uma cosmovisão. E a cosmovisão que deve fundamentar as nossas decisões, a forma como a gente encara e aprender a saber viver, é Deus. É Deus. É da gente entender. E primeiro Deus fez todas as coisas através da sua voz. Ele fez tudo. E em função desse criar tudo, nós vivemos como ressonância do que Ele fez. E hoje a gente vai tratar sobre uma questão fundamental, fundamentada ou baseada em uma cosmovisão. A gente vai abordar uma questão que é fundamental para qualquer pessoa saber viver bem, que ninguém disse aqui. Algumas pessoas falaram algo semelhante, temor a Deus e outras questões, mas tem uma também fundamental: conhecer a Bíblia. A lição de hoje é a necessidade de conhecer a Bíblia. A necessidade de conhecer a Bíblia. Então, para saber viver bem, você precisa aprender, baseado na cosmovisão que você entende sobre o seu Deus, que Deus criou. Você precisa aprender a conhecer a Bíblia. E vamos partir de um texto que o próprio Jesus falou sobre essa importância. Vamos lá. Mateus, no capítulo 22, o verso 29. Por favor, abram a sua Bíblia aí. E quem achou pode ler o texto. Mateus, capítulo 22, o verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder. Primeiro, o aspecto fundamental para a gente entender e perceber sobre a afirmação. Primeiro, o teste que a gente deve fazer é: quem foi que disse? Isso tem que alertar a mim e a você. Sempre que você lê um texto bíblico, e primeiro, quem disse foi Jesus. Opa, no mínimo atenção. Lá vem sabedoria, pode ficar certo aí. Lá vem uma colocação sem igual. É verdade, é verdade. Então, quando Jesus disse, Jesus, porém, respondendo, lhe disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Primeiro, a questão é que foi Jesus que disse. Logo depois tem um porém, Jesus disse. Se há um porém, é porque houve uma negativa em relação a Jesus. E Jesus respondeu a quem? Essas perguntas têm que ser feitas. Respondeu a quem? Para a gente não desassociar a afirmação, a resposta de Jesus ao contexto que ele disse. Vamos entender. A gente precisa analisar. Aos saduceus. Respondeu aos saduceus. Quando fala em saduceus, vem logo uma coisa na cabeça da gente. O que é? Não creio na ressurreição. Aluno de quarta-feira, do Evangelho de Mateus. Eles não creem na ressurreição. Não creem na ressurreição. Então tem algo associado a um entendimento errado das Escrituras, que eles não creem na ressurreição. Então agora a gente já sabe. Primeiro é uma negativa, com a negativa não creem na ressurreição dos saduceus. Jesus, porém, então a negativa, respondeu a quem? Aos saduceus, a essa negativa. Primeiro ele disse que eles estão errados. Estão errados por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Mas eles dizem que conhecem. Não conhecem. Por quê? Porque eu e você, nós temos impressões. A gente acha aqui, a gente supõe, a gente imagina. Jesus não. Jesus tem diagnóstico. Como ninguém. Nenhuma máquina de ressonância é capaz de diagnosticar o
que Jesus diagnostica. Então, quando Jesus fala, não é uma impressão, não é um acho que, é um diagnóstico profundo. Não conhece as escrituras. Conhecem a letra, verdade, o conteúdo da escritura. Conhecem até a letra. Como tem gente até versículo, decora, conhece até versículos, mas não conhece o conteúdo lá da letra, da Bíblia, que é muito profunda. Não conhece a escritura e também, o que mais? Nem o poder de Deus, nem o poder de Deus. O verbo do grego aí, planash, que transmite a ideia de desvio doutrinário. O conhecimento que está aí, que Jesus está falando, é exatamente esse. Ele sabe até a palavra, mas o que ele não sabe é conteúdo ali. Como no grego lá, a palavra que está é planash, Jesus fala desse conhecimento, é um desvio doutrinário. É o que Jesus está dizendo. O que há aí, a dificuldade de vocês, é que vocês têm um desvio doutrinário, uma alternativa de entendimento. E essa é a grande questão. É outra questão pertinente aos crentes, que os crentes devem conhecer, saber o que é que diz a palavra. A interpretação da palavra hermenêutica é fundamental. Entender o que é que diz a palavra. Não é só saber decorar o versículo. Por isso que a gente fez questões. E como foi elucidativo para a gente entender que Jesus diz: errais, não conhecendo o poder, nem a escritura, nem o poder de Deus que há nela. Mas Jesus respondeu: a quem? Por quê? O quê? Para quê? E quando a gente vê a resposta de Jesus, olha como um simples versículo tem tanta profundidade embutida. Foi Jesus que disse. Então nos alerta. Então é fundamental para mim e para você, então, a gente entender, aprender, saber que eu e você temos que estabelecer compromisso de conhecimento da palavra de Deus. Isso se faz com o quê? Leitura diária. Me ajudem na solução. Frequentar os cultos, né, de doutrina, de escola bíblica, oração, viver a palavra. E o que a gente tem que se encontrar com perguntas francas, honestas e reais e verdadeiras. Quer saber? Muito mais simples do que qualquer coisa como essa. É a gente chegar a dizer: eu li a Bíblia hoje. Não leio ainda? Eu leio hoje o dia todo. Vou passar um dia sem nem sequer orar uma vez. Simples. Questões simples são desafios honestos que a gente deve ter sobre alguém que tem uma fé em Deus e que quer se aprofundar nessa fé com Deus. Não são perguntas que são inevitáveis para qualquer um de nós, ao nosso dia a dia, para qualquer um de nós. Perguntas francas, honestas, reais e que são relevantes para que tenhamos uma fé realmente consistente, real e verdadeira. Então, esse conhecer a palavra aí explora tudo isso, está envolvido tudo isso. A escritura, a gente sabe que ela é identificada como luz, e a gente tem que entender que quando fala de luz aí, é exatamente a capacidade de nós podermos ver as coisas, tudo, interpretar, entender, olhar para a vida e sermos diferenciados. Não adianta viver esse mundo aqui, nesse mundo aqui, sem reflexão, sem entendimento sobre essa vida, sobre o propósito real e verdadeiro do que é. Se você nunca se fez a pergunta para você mesmo: por que eu estou aqui? Você deve fazer. Qual o sentido da minha vida? Qual a razão de eu estar aqui? Qual o fundamento de eu ir para a igreja? Para que eu estou querendo com isso? Se você nunca se fez essa pergunta, não é esse o sentido. Não tem como a gente pensar a vida e ser levado por ela, por tradições, por influências,
Não, o que Deus quer de cada um de nós são reflexões profundas, reais, verdadeiras, que a gente encare e dê sentido para a nossa vida, para que a nossa fé não seja baseada em coisas periféricas, mas tenha raiz, tenha profundidade de entendimento, busca real, que é em função de conhecer a palavra, para fundamentar aquilo que a gente crê, de fato, e que diz que crê. E Jesus disse, e ousou a dizer nos saduceus: vocês não conhecem a palavra, não conhecem a palavra, muito menos o poder que há nelas, muito menos. Então, para conhecer a Bíblia, a gente vai fundamentar a nossa argumentação de conhecer em algumas questões, e 4 delas vão ser nortes para nós sobre o direcionamento da nossa fé, ou o que esse conhecimento da palavra produz em nós. O primeiro deles é conhecer a Bíblia para viver de modo digno. Conhecer a Bíblia para viver de modo digno. A primeira resposta que ele dá: conhecer a Bíblia para quê? Para viver de modo digno. Vamos lá. Porque um dos preceitos e razões da vida aí, para dar sentido para a vida no mundo aí, se fala sobre questões éticas e morais, para fundamentar. Eu conheço pessoas que ainda não confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas são pessoas íntegras. São pessoas íntegras, pessoas de moral. Mas isso não é só suficiente, porque a gente tem que entender que a palavra de Deus não é só um livro de regras morais, de éticas para as pessoas, é muito mais do que isso. É o poder de Deus para todo aquele que crê, e isso faz toda a diferença. Mas tem muita gente que se fundamenta. A gente tem que entender também que a Bíblia nos modifica por completo. Por completo. Todas as áreas da nossa vida são envolvidas nesse processo de nova vida em Cristo Jesus, e produz ressonância, impactos reais, verdadeiros, confrontos consistentes em nossa vida. Em algum momento você vai ser confrontado com o Espírito Santo de Deus, vai ser desafiado pelo Espírito Santo de Deus, vai ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus, de coisas, pensamentos, palavras, atitudes, das diversas questões da vida. Ele vai encarar, você vai ser encarado de alguma forma. Eu queria que uma pessoa, por favor, abrisse aí em Efésios 4:1. Vamos lá, os espadachins de Deus aí, como diz o embaixador. Uma vez embaixador, né, Emílio Justino aí, sempre embaixador, né? Não foi um embaixador, foi uma mensageira, né? Efésios 4:1. Outra pessoa, por favor, abra em Salmo 119, o verso 105. Outra pessoa, abra em Tito, capítulo 2, o verso 11 e 12. E mais uma pessoa, por favor, abra em João, 1 João, capítulo 2, o verso 6. Então, quando você for ler, por favor, fale da referência, para que possamos ter lido todos esses textos. Efésios 4:1. Quem encontrou, pode ler. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o primeiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que a foste chamou. O conhecimento bíblico não é um fim em si mesmo, mas o meio pelo qual o cristão é transformado para viver segundo a vocação. Segundo a vocação. A palavra de Deus cria um teólogo chamado Karl Barth. Ele diz assim: a palavra de Deus cria um ethos cristão, e é ouvida então e obedecida. É a ressonância daquilo que Deus fez. Deus criou através da palavra, e com isso ele gerou o ethos, que é ética, a questão da ética, do procedimento, da moral. Ele, como efeito disso aí também, da criação de Deus, então a gente ouve e obedece. E obedece. Efésios 4:1. Agora o próximo. O próximo é Salmo 119, 105. O título é 2, 11 e 12.
Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é que isso tem a ver com ética e moral? Lâmpada para os meus pés e luz. O que é que isso tem a ver com ética e moral? Pastor, se uma pessoa decidir seguir puramente a ética e a moral, ela se torna narcisista. Se torna? Narcisista. Se puramente for por esse caminho, porque acontece que ela vai se valer de qualidades próprias dela, para se firmar nesse mundo. Eu sou bom. Mas a gente está falando exatamente do que a palavra produz em nós. Entendeu? Claro, você tem razão. Quando a pessoa vem. E a pergunta aqui é a seguinte: o que é que a palavra tem a ver com lâmpada e luz tem a ver com a questão moral da palavra fala? Entendeu? É sobre essa questão que a gente tem que centrar aí. O que é que tem a ver? Primeiro, sabe qual é o primeiro ponto que existe para os desvios éticos e morais? A primeira questão, sabe qual é? Está só. Está só, no escuro. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. É um dos primeiros pontos. Ninguém está vendo. Que é um auto-engano. Deus está vendo. E você também. E você também. Aí são princípios e valores que a gente tem que dar. Então, primeiro, a palavra ilumina a nossa percepção de vida. Por quê? Não existe esse de ninguém está vendo. Deus está vendo, porque a palavra que ilumina me diz que Deus tudo vê. Tudo vê. Nada passa imperceptível aos olhos de Deus. Ele vê tudo. Mas tem outra pessoa que está vendo também. Tem luz. Eu e você. Eu e você. Então tem critérios pessoais e valores pessoais que a palavra embute ou traz junto com ela, nos transforma. O Espírito Santo de Deus provoca isso em nós, que nos dá rigidez para dizer, todos fazem. Mas eu não deixo de fazer só porque minha mãe disse que eu não sou todo mundo. Não. É porque eu creio no meu Deus e, como José disse, eu vou pecar contra o meu Deus, ou como Daniel disse, eu vou pecar contra o meu Deus. E o envolvimento com Deus, o que dá esse entendimento, né? Tem um teólogo chamado Chesterton, ele diz assim, que princípios humanos os homens deviam entender e saber. Eles deviam ser como verdadeiros vertebrados, até molinho por fora, mas rígidos por dentro. E não como lagostas, sólidos por fora e molengas por dentro. Rígido porque com princípios que a palavra dá, para nos dar luz e entendimento, esclarecer. A palavra esclarece, torna as claras, torna nítido, nos dá percepções e entendimentos da vida como ninguém tem. Porque para a maioria das pessoas, que besteira, isso não tem nada demais. Qual o problema? Isso me incomoda. Isso é suficiente para eu não fazer. Por uma questão de princípio. Qual o problema? Eu vou resolver o negócio rapidinho. Qual o problema de colocar nessa vaga de cadeirante ou de idoso? É rápido. É rápido. É só uma das questões. Vamos lá, o próximo versículo. A gente está tratando sobre conhecer a Bíblia para viver de modo digno. Tito, capítulo 2, os versos 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo sobre uma certa família muito ética,
e alguém disse assim: aquela família ali é diferente, sabe? Eles têm esses valores éticos de muito tempo, eles herdaram isso de muito tempo. Isso não vem de Deus, a fé dele não. Isso é coisa de família. Eu disse: como é? Como é? Aí disse: não, isso é coisa de família. Você se engana totalmente, porque não há outra parâmetro de ética e moral que não seja o próprio Deus, para tudo e para todos. E ele embutiu na gente critérios de moral e de ética que a gente desconhece. Quer ver? Se eu pudesse transportar a gente para uma tribo que nunca teve contato com a humanidade, você vai ver lá e testemunhar naquela tribo senso de certo e errado. Quem ensinou? Quem ensinou a ele essas coisas? Quem ensinou aquilo ali é a imagem, o imago Dei, é a imagem de Deus que está presente em todo o ser humano, que Deus criou, e ele passou isso para esse senso ético de certo, de moral, de certo e errado, vem do próprio Deus e não de outro. E a palavra que o Tito está dizendo para ele é para a gente ter esse entendimento, esse livro. Assim, sobre a nossa família, você falou, dinastia, tem uma dinastia que é fundada a partir de um médico da família ali, né, hereditário, né, que se criou impérios, né, em vários cantos do mundo aí. Tem até o culto aos ancestrais, né, o culto aos antepassados. E o que isso sim quer dizer é que quando você tira Deus da equação, porque é Deus que realmente ele cessou, tudo que é bom da humanidade foi Deus que colocou, é dele que vem. Então tem aquele livro que falou Melquisedeque, que fala que chama muito Deus nas escrituras, assim, mas quando você tira Deus da equação, você individualiza aquilo que deveria ser universal, que é o amor, que é a justiça, a bondade. Isso cria conflito, cria divisão no mundo. Por exemplo, o orgulho. Destaques, né? Oi? Destaque, uma tribo indígena, que ela cultua os seus ancestrais. Ela vai criar um contraste entre a minha ancestralidade e daquela tribo. Dali vai criar divisão, porque uma tem que ser melhor que a outra, porque uma é verdade e outra é mentira. Dali começa todo o conflito. Quando ele começou, Lúcifer se rebelou por causa do orgulho, né? A se achar melhor, enfim. Então, assim, quando você tira dessa equação, você individualiza aquilo que é universal, que torna o que é bem e mal. Também. Eu acho bem assim, né? É por isso que a gente, inevitavelmente, não tem como ser bom por nós mesmos. Porque se a gente tira Deus, a gente se deu por nós mesmos. Isso. E isso acaba criando conflito, divisão com o outro. Quando se tira Deus, coloca um outro Deus. E às vezes somos nós mesmos, né? Exato. Aí, há muito tempo atrás, John Stott escreveu um livro. Ele diz: por que sou cristão? Ele escreveu esse livro em resposta a um filósofo chamado Bertrand Russell, que escreveu um livro dizendo: por que não sou cristão? E em resposta a esse livro, ele escreveu, assim, humildemente, ele fala no prefácio desse livro, que ele até diz assim, não foi tão assim para negar o que ele disse, mas para dar as razões por que sou cristão. E ele falando sobre essa questão nesse livro sobre ética, John Stott diz assim que a palavra de Deus, as questões éticas da palavra de Deus não foram criadas por uma questão cultural ou de hereditariedade familiar, mas que são forjadas como princípios do próprio Deus através da sua palavra que chega a nós. São princípios que a gente vai ver e ler na palavra que a gente fica impressionado com a ética judaico-cristã, como se chama, que foi parâmetro para tudo nesse mundo, para estabelecimento de ações sociais como nunca nesse mundo. Porque em geral, quando Jesus vem sobre esse mundo para implantar o reino dele, quando Jesus chega aqui nesse mundo e vem implantar, ele estabelece critérios que nunca houve. Os humildes serão exaltados. Que conversa é essa? Em um mundo em que a virilidade, aquele homem forte, viril, de guerra, é que era o exaltado, porque Jesus vem com critérios que nunca se ouviu nesse mundo, estabelecendo assim uma ética como nunca. Porque famílias que tinham pessoas deficientes físicas naquela época abandonavam para não serem identificadas ou comparadas com aquelas famílias.
Era uma questão até dos espartanos, como gregos assim também, faziam questão de rejeitar esse tipo de pessoa, porque para não pensarem que o que acontece? Os cristãos sabem o que começa? As primeiras obras sociais no mundo foram fundamentadas na ética do reino de Deus, que estabeleceu o princípio de cuidar com o outro como nunca teve nesse mundo. Pessoas que eram abandonadas, os cristãos iam lá e cuidavam, e foram abertos os primeiros hospitais, leprosários, cuidados de pessoas deficientes mentais. Por isso que você nunca imaginou nem refletiu, porque os hospitais têm nomes de santos, São Judas, São João, Hospital São Paulo, Hospital... Por quê? Porque os primeiros foram fundamentados exatamente na ética do reino de Deus, com princípios morais e éticos como nunca houve dessa humanidade, como referência, balizar para poder prosseguir com cuidados humanos na palavra, e a palavra é exatamente a fonte de princípios éticos e morais para nortear nossas vidas como nada nesse mundo, absolutamente nada. Esses princípios não são forjados por hereditariedade familiar, nem por questões culturais de povos que viviam há milenares nos europeus e assim eles têm uma ética diferenciada. Não. Esses países europeus que são tidos como parâmetro de ética, Suíça, Suécia, nesses lugares aí, não, sabe por quê? São exatamente os países que foram transformados pela reforma protestante e que incutiram junto com a palavra princípios éticos que norteiam a vida deles até hoje. Mas as costas, o abandono para a lei do Senhor que está acontecendo, o secularismo ali nesses lugares, pode acompanhar o que vai acontecer, um retrocesso. É a volta de novo do homem à lama. Apostasia, né? A lama, porque abandonou os princípios bíblicos, vão abandonar logo questões éticas e morais, é questão de tempo. Abandone a palavra, abandone o Deus da palavra, para ver o que acontece. Não se sustenta por princípio ou questões humanas, não se sustenta essas bases tão necessárias para a humanidade. O grande problema de hoje em dia até é um evangelho sem Cristo, que a humanidade está pregando aí. E prega, às vezes até em 4 em 4 anos, aqui também, nessa cidade, em todas as outras. O evangelho sem Cristo, a gente vai resolver. A gente vai se unir. Nós vamos fazer pessoas que vão se amar. A gente vai. Sem Cristo, isso não acontece. Sem Evangelho, isso não acontece. Não somos capazes de sustentar princípios tão nobres apenas com fundamentos humanos. Com a ação do Espírito Santo de Deus para nortear isso aí, nada disso acontece. Está fadado ao insucesso. Vamos lá para o próximo texto. 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele é. Modelo, princípio, norte, referência. É isso que Jesus é para cada um de nós. Aquele que diz que segue a Ele deve andar como Ele andou. É o nosso grande princípio norteador, balizador, para nós também seguirmos. Nós temos um referencial nesse mundo tão carente de referenciais, de como Cazuza disse, meus heróis morreram de overdose. Isso meu morreu numa cruz, mas ressuscitou. Amém. Mas ressuscitou. Temos referenciais a seguir, temos em quem se espelhar, temos um modelo para seguir, para nortear nossa vida, para seguir aqueles princípios que estão sempre abandonados por esse mundo. Então a palavra, sim, a palavra de Deus é regra para as nossas vidas, princípios para podermos viver de um modo digno. É através da palavra que nós aprendemos esses princípios para viver de modo digno. A Bíblia modela hábitos, atitudes, decisões. O analfabetismo bíblico termina gerando mundanismo, secularização,
falta de educação, de princípios éticos, de sabedoria, de entendimento e muitas outras coisas aí que esse mundo está gerando, pela falta de entendimento da palavra. Perde esses princípios tão necessários. A ética cristã se fundamenta na palavra, não, como eu falei, em culturas ou em hereditariedade familiar, mas na própria palavra de Deus. Aí eu tenho uma pergunta para vocês: como eu posso cultivar uma obediência prática e cotidiana com a palavra de Deus? Disciplina. E a disciplina requer o quê? Requer empenho e desafios pessoais tão importantes, porque para muitas vezes eu tenho que fazer algo, eu estou tão indisposto, eu estou tão cansado, ela modela hábitos e bons hábitos. E um bom soldado de Cristo é aquele que se desafia, mesmo mediante cansaços, indisposição ou qualquer outras coisas que vêm sobre nós e querem nos tirar dessa aí. A necessidade de uma remodelagem de princípios, bons hábitos regulam a nossa vida. E se você nortear, então um princípio básico para todos de nós, que a gente tem que fazer, não é só aprender que a Bíblia é o referencial de ética e moral para esse mundo todo. Não, ela não tem que ser para esse mundo todo, tem que começar a ser para mim, na minha casa, lá, é lá que tem que começar a ser esse princípio e modelador. E como é que começa? Por eu ter algumas Bíblias na estante lá e alguns livros aí. Não, claro que não, é óbvio que não. Começa lendo, tendo interesse em ler a palavra do Senhor, orando e buscando, eu ser mesmo referência para mim mesmo, eu não me enganar, ou me se satisfazer apenas quando abro a palavra, quando estou na igreja. É muito pouco para quem tem pretensões tão grandes com Deus, para quem tem interesse de uma convivência mais intensa, para quem quer desfrutar de experiências pessoais com Deus. É muito pouco, é insuficiente. Há necessidade de uma construção de valores sólidos, de uma busca de relacionamento com Deus. E relacionamento é tempo. É tempo que tem que ser com Deus. E esses bons hábitos precisam ser cultivados em nossa vida urgentemente e honestamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Isso foi o que Paulo falou para o jovem Timóteo, como referencial. O que Paulo diz que toda a Escritura que envolve por completo, não é cada Escritura, toda, o envolvimento de toda. E ele fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, primeiro, já estabelece aí um princípio que é singular lá no Novo Testamento, uma palavra que tem no grego, theopestos, ou que fala exatamente da inspiração, o sopro divino que Deus deu sobre a palavra, que inspirou a palavra para entender, para eu e você pudéssemos entender. Aí então, ele fala de todo, inclusive no Antigo Testamento, como é necessário que eu e você perceba isso. E diz também que ela é útil, é proveitosa, é benéfica para mim, para você. Aí lá, e ele fala sobre alguns parâmetros e diz assim, a estrutura da frase: a sentença é composta de duas declarações sobre a Escritura, a sua origem, logo, que é a origem, qual é a origem dessa palavra? Deus. Ela foi inspirada por Deus. A origem é Deus. E a função. Qual a função da palavra? Qual a função que tem? A função e o propósito dela é pedagógico e formativo. Então, à medida que eu aprendo na palavra, vai formando em mim a palavra, vai me ensinando. Então, a função da palavra é pedagógica, é formativa. Essa é a intenção que tem que ser feita. Essa é a função da palavra. Aí ainda, o autor, a gente sempre tem que falar,
foi Jesus que falou. E quem foi que falou isso? Paulo. Foi Paulo. Então, sobre o autor, Paulo escreve a Timóteo. Escreve para quem? Escreve para Timóteo. E um processo de quê? De discipulado, de preparo de Timóteo para o Evangelho, para uma missão. Então, um discípulo e cooperador ministerial de Paulo em Éfeso. Essa é considerada a última epístola paulina que ele escreveu, embora não seja a última aí relacionada na sua Bíblia, mas é considerada como a última carta que Paulo escreveu. Foi escrita um pouco antes do martírio dele, da morte dele. Em que situação? Timóteo enfrenta falsos mestres e apostasia, era o quadro corrente naquela situação. Você percebe através do capítulo do livro de Timóteo, de Paulo a Timóteo, lá você vai perceber. O apóstolo, portanto, exorta a fidelidade à Escritura Sagrada como único fundamento seguro para o ministério de Timóteo. Pegue essa palavra, o mesmo conselho que Moisés dá lá a Josué. Imagine naquela situação de substituição, ou de um novo líder surgindo, a missão que Josué tinha para substituir Moisés, tendo toda aquela experiência com o povo, agora como ele ia se sentir incapaz. Qual é o conselho que Moisés dá para ele? Pegue essa palavra e amarre no seu pescoço aí, amarre, medite nela de dia e de noite, de dia e de noite. Esse é o mesmo conselho que Paulo dá também a Timóteo. Apegue-se essa palavra aí, agarre ela, coma, devore essa palavra aí, consuma, examine, medite todo o tempo da sua vida. E é isso que Paulo evidencia nessa análise aí, como fundamentação. Esse verso é fundamental para a doutrina cristã e a inspiração das Escrituras. Ele ensina que a palavra tem origem em Deus, como eu falei, e diz que ela tem uma função. E qual é a função? Ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Ensinar é a transmissão positiva da verdade divina. Falar para o outro. Então, se você nunca teve a preocupação de, em algum momento na sua casa, no seu tempo, você separar com filhos, netos, sempre com conforto, estabeleça um novo princípio. Meu filho, vem aqui, senta aqui, para eu contar uma história para você, para eu lhe falar da palavra para você. Eles nunca vão esquecer. E talvez essa lição que você passe para eles seja balizador para a vida. Em alguma situação da vida, ele reporte a memória e lembre desse dia que você ensinou esses princípios da palavra de Deus, como são importantes repassar, ensinar, repreender também. A gente não gosta muito dessa parte, mas é necessário a denunciar um erro, seja doutrinário ou seja moral. A palavra faz isso, e a palavra faz isso com todo cuidado, que muitas vezes não tem para fazer isso, mas a palavra nos ensina com todo cuidado. Ela revela também, ela repreende, denuncia erros, seja eles morais ou sejam eles doutrinários. A palavra serve para isso também. E o que ela faz também? Ela não simplesmente denuncia o erro, não repreende, ele fica por aí, não. Ela corrige. É muito importante isso também. Olha o processo de envolvimento: ensinar, repreender, corrigir. Não para aí. A correção é exatamente para reorientar a pessoa, para ajudar a nortear, a dar subsídios para daqui para frente. Você fez isso, mas daqui para frente é necessário que passe a fazer isso e tenha um entendimento. É muito interessante quando a palavra, e Paulo fala isso aos Efésios, quando ele fala que o mais Deus, né, da conversão da pessoa, ele começa a falar sobre virtudes, sobre ações deploráveis, mortos, nossos delitos, pecados, tal, e fala mentiras, um monte de questões, e ele não fala simplesmente deixar isso, não, ele fala de tirar isso e colocar outra coisa no lugar disso. Aí ele coloca outros princípios e valores e virtudes no lugar, não deixa
exatamente colocar algo no lugar logo depois da repreensão. Corrigir é reorientar. E depois aí tem uma outra questão que é tão necessária. E o que é que o versículo diz? Educar na justiça. Educar na justiça. Isso a gente tem que começar com valores dentro de casa. Diz assim: você me viu fazer isso? Você me viu falar isso? São princípios muito fortes e tão necessários, que exigem de nós, primeiro, como referencial, para poder educar na justiça. Não é simplesmente não faça isso. Porque eu não faço, você também não deve fazer. Isso é educar na justiça. É diferente dizer assim: não faça isso ou não faça aquilo. Ou pior, como esse mundo ensina aí: faça o que eu não faço, ou diga o que eu não digo. Ou como princípios aí que estão presentes aí. Não. É sermos referenciais para educar com justiça. Para educar na justiça. É formar o caráter em conformidade com a vontade de Deus. O que a gente vê aqui, então, é um equilíbrio que Deus dá para nós para fundamentar que toda a Escritura, sim, a Escritura nos ajuda a termos princípios de morais e ética para poder viver bem. Para poder viver bem. A Escritura não serve apenas para indicar erros, mas também para formar positivamente o homem. Não é um fim em si, mas um instrumento para edificação e maturidade espiritual. A Escritura é suficiente para todo o processo formativo da vida cristã. Amém? A relação entre inspiração e utilidade está bem formada aí, como um fator para a Escritura aí. A gente agora vai passar para uma outra parte, para um outro princípio que é colocado também para a palavra. Senão a gente não anda, tem tanta coisa ainda para falar só sobre esse. Qual é o próximo item que está aí na sua revista? Conhecer a Bíblia para agradar ao Senhor. E a gente vai começar como? Fundamentando com textos bíblicos. Então, uma pessoa, por favor, abra aí em Hebreus 11, o verso 6. Outra pessoa, abra aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 1. Outro ainda, por favor, abra em Colossenses, capítulo 1, verso 10. E um outro irmão, abra em Romanos, capítulo 12, o verso 2. Por favor. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus existe, que é calculador dos que o buscam. Então, o primeiro princípio que a Bíblia revela para nós, para agradarmos a Deus, é ter fé. É ter fé. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. O texto de Paulo aos Tessalonicenses fala um princípio de vida. Eu tenho um princípio, é como Paulo diz assim, eu tenho um princípio, um objetivo para a sua vida. Viva para agradar a Deus. É um princípio de sabedoria para mim e para você. Viva para agradar a Deus. É o norte que dá nesse texto. Colossenses 1:10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu Senhor agradar, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Agradando a Deus em tudo. Romanos 12:2. E não vos
Porque muitas vezes nós somos presos em certos, vamos dizer assim, cadeados ou cadeias que a vida mesmo apresenta. Tem muito crente, por exemplo, que é preso no tempo, preso no saudosismo. Tem muito crente que é preso em uma situação ou outra, fica preso a situações. O que a Bíblia fala aí é de uma transformação. E esse transformar, quando você vai olhar no grego aí, você vê que é contínuo. É contínuo. Ou seja, a minha experiência com Deus é baseada em algo que tem um efeito assim, de não é só para agora. Isso aí vai me transformando a cada dia, a cada passo, a cada momento, vai me dando um novo entendimento. Eu fico muito triste com as pessoas, por exemplo, em relação ao tempo. As pessoas vêm para falar e dizem assim, no meu tempo. Mas você está vivo aí. Como assim, no meu tempo? É qual o seu tempo? Você está me dizendo que você pertence a um tempo lá atrás, é isso? Você não devia estar aqui, devia estar lá atrás. Mas assim, como a pessoa se denuncia por não envolver, não entender que a palavra nos transforma a cada dia e que nos ajuda a compreender o mundo no contexto em que a gente está, no tempo e no espaço, e vai oferecendo prisões, amarras, porque naquele tempo é que era. Como assim? Primeiro está dizendo para mim e para você que a sua vida ficou presa lá atrás, por alguma razão, por algum ponto distante lá, sem transformação, ficou preso naquele momento. Porque o entendimento logo de cara, no princípio da palavra, que dá para mim assim, renove, para que experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Se você ficar lá, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus foi aquela lá. Mas o que a Bíblia diz é que é aquela, é essa agora e vai ser agora. Uma transformação contínua, uma questão de percepção do contexto que você está. Você não pertence àquele momento lá atrás que foi até bom. O que a Bíblia está dizendo para você é assim: estabeleça riqueza em sua vida, e que o momento hoje seja saboroso hoje para você, e que você possa enxergar hoje com esse sabor, com a vida apesar de tudo. Transformar a vossa mente para que experimente essas coisas. Transformar é não ficar estante, paralisada, anestesiada, presa ao passado. Presa ao passado. Isso é muito triste, muito triste. Isso é muito aniquilador, isso é algo que prende você, frustra, entristece, definha, porque você estabeleceu como questões boas para ver, era naquele tempo. Quando você se volta ao passado, você tem que entender constantemente, você tem que resposta para que a vida dá para você ver o que você não percebeu, ou não se instalou. Quando eu me volto sobre critérios que me dão vida, eu tenho que me reportar ao passado para que me dá sabor e vida. Está me denunciando. Está me denunciando. Você precisa rever conceitos e valores da vida. Repensar a vida. Porque a vida tem que ser saborosa hoje, agora, para você. Com experiências com Deus hoje, agora, para você. Para que você e eu, a gente experimente boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vai ficar aquela, lá de trás, preso no passado. Não é isso que a Bíblia quer dizer para mim e para você. Jonathan Edwards, ele disse assim, que ensina que agradar a Deus deve exigir conhecer sua vontade, amar a sua vontade, praticar a sua vontade. Ou seja, é fazer o que Deus quer, não o que eu quero. Em outras palavras, porque à medida em que eu acho, o que eu imponho, o que eu quero, estabelecer princípios que eu penso que é melhor para mim, vou me dar mal em algum momento. Vou me dar mal em algum momento. O que esse processo de transformação nada mais é do que menos eu, mais Deus. Menos eu, mais Deus amanhã.
Menos eu, mais Deus. Menos eu, mais Deus. Porque à medida que eu estabelecer isso como parâmetro para a transformação da minha vida, vai ser muito melhor. Eu vou conseguir, apesar de ainda enxergar cor e sabor na vida. Não se limitar apenas ao tempo e nem mesmo aos cabelos brancos que começam a surgir. Ou expectativas danosas da vida sobre percepção de quanto tempo tem ou quanto tempo passou. Mas de entender que a cada dia com Deus é uma dádiva de Deus e um motivo e razão que Deus dá para mim e para você dizer: eu conto com você. Vou lhe dar mais um dia. Eu tenho razões e motivações para você. Eu tenho algo a realizar na sua vida. Eu tenho coisas para você, eu tenho sonhos para você, eu tenho motivações, eu tenho projetos, eu tenho planos para a sua vida, eu tenho razão para você. Por isso você ainda está vivo. Mas a gente não se acordou, está preso no passado, está preso em cadeias lá atrás. Deus disse: eu quero você para hoje, é para agora. O maior exemplo é que a gente vê é Moisés. Moisés teve ciclos de 40 anos na sua vida, os primeiros 40 anos lá no Egito, depois 40 anos de discipulado com Deus no deserto, e com 80 anos em que todo mundo está dizendo: eita, vou me apresentar, vou parar, vou... Moisés, agora começou, Moisés, o negócio. Nós 40 anos agora comigo liderando o povo, quando todo mundo está querendo parar, ele disse não, porque ele acreditou nos planos de Deus e pôde ter experiências com Deus como ninguém, não preso a um passado, amarras lá atrás, mas pessoa cheia de vida, porque Deus gera isso na gente, Ele transforma a nossa vida e nos dá vida apesar de 80 anos, mas com vida. Por quê? Porque tem Deus e tem percepção, e a mente é transformada, não se conforma nem mesmo com as suas estruturas humanas ou limitações que o próprio físico impõe, mas quer viver os planos e a vida que Deus tem para si. E a vida dá isso para ir, essa experiência com Deus nos dá isso, nos dá vida para viver transformada com Deus. É inspiração para mim e para você, motivação, melhor dizendo. Sem conhecer a Bíblia, nos conformamos a padrões humanos, a padrões do mundo, a limitações humanas, a perspectivas danosas de morte, de paralisia, de estática, de anestesia, tudo isso. Mas quando a gente começa a se transformar pela palavra de Deus, para que tenha uma outra percepção e entendimento da vida, não é assim. A gente tem vitalidade, tem força, tem amor, tem vontade, tem impulso, e planeja, e quer viver, e tem sonho, e tem vida, e vai vivendo, sendo transformado, e com isso, o que acontece? A gente começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Sobre a questão do conformar com o século. Aqui eu vejo o seguinte, eu vi os psicólogos falando o seguinte, né? Que o problema hoje em dia é que você está tendo um parâmetro de comparação muito elevado. Tipo, antigamente você andava em uma comunidade que você se espelhava num cara que estava capinando, a pessoa que estava tocando violão. Hoje em dia você na rede social se inspira no cara que está no jatinho, que tem uma Lamborghini, que padrão de vida é elevado, totalmente diferente do seu. Isso, eu estava no psicólogo falando, não é psicólogo. Isso gera ansiedade nos jovens, essa ânsia de querer, de se espelhar em um modo de vida que estão deixando deles. É mais profundo do que isso, mas deixa eu terminar para dizer, porque a gente tem que avançar cada hora. Olha só, o parâmetro mais elevado que pode existir, a questão não é baixar o sarrafo para poder ir bem na vida. A questão é de percepção, é qual é o sarrafo para ir poder ir na vida, porque o sarrafo de referencial que a gente tem na vida é o mais elevado do mundo, é o de Jesus. Ele é o parâmetro para nós, então é muito elevado para nós. Não é a questão de baixar para poder se viver bem, é na questão de enxergar na vida o que Deus pode fazer através de nós. O que a psicologia, outras ciências não ignoram, mas o que a gente tem uma outra cosmovisão.
A cosmovisão que essa é passada é tirando Deus da equação da gente, não. Por isso eu parti do estudo de hoje, começando com o princípio de cosmovisão. O que a gente tem que entender na vida é tudo sobre Deus, é em função de Deus, é em função da fé que temos, é em função do relacionamento que Deus tem. Isso tem que bloquear tudo na nossa vida, tudo. Não existe, não deve existir nada na nossa vida que primeiro a gente tem Deus. E como Deus é isso? E como, o que é que Deus espera de mim? Em função disso, em função do meu relacionamento de Deus, do meu modo de vida, de viver para agradar a Deus, eu penso em todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Tem que ser o princípio norteador para tudo na vida. Então o sarrafo é muito alto. É muito alto. Aí lá. O outro princípio, conhecer a Bíblia para frutificar em obras. Por favor, abram aí em Efésios 2:10. Outra pessoa em Tiago 1:22. Outro aí em Colossenses 1:10. E uma quarta pessoa, por favor, em João 15:5. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, temos uma função de Deus preparou. Nos preparou para boas obras. Deus preparou. Tiago 1:22. Tornai-vos depois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. Cumpridores da palavra. Somos exortados pela palavra de Deus, não só ouvir, mas para cumprir. Colossenses 1:10. a fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando-nos em tua boa vontade. Amém. E isso quer dizer que frutificando em toda boa obra. E o frutificando aí quer dizer que, eu não sei se você já teve um pé desse lá na minha casa, na casa dos meus pais, tinha um pé de acerola. E era impressionante, porque às vezes nos sábados minha mãe dizia, vai pegar acerola lá. E eu ia catar a acerola no pé lá, e o suco é ninguém guardado. Imagina, você tirar, colher a acerola, fazer o suco na hora, era um negócio espetacular, sábado lá. Aí, sábado que vem vinha de novo, e no outro de novo, e era um ano todo. Diz assim, que tanta acerola é esse que dá acerola o ano todo? Não para não, porque em geral as frutas são frutas da estação, naquele momento da fruta, e o que a Bíblia fala para mim, para você, é esse tipo de pé, que todo mundo vai ficar assim, esse camarada assim, passando por isso, mas ainda consegue ser assim, tão generoso, tão bondoso, ser uma pessoa tão cortês, tão educado. Isso impressiona as pessoas, virtudes e valores que o Espírito Santo está dizendo, e a razão disso não é outra, não vem de nós, vem de Deus. Vem de Deus, é ceifa do Senhor que nos faz frutificar. É a boa ceifa do Senhor que nos faz frutificar. Amém. Aí, João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer Nada. Primeira compreensão, que não somos capazes com inteligência, perspicaz, preparo, diplomas, tantas outras coisas que nós possamos fazer, nem por isso eu estou dizendo que você não as faça, ou nem busque isso. Não é isso. Eu estou querendo dizer que o fundamento é você estar ligado a Deus, a videira. Fora da videira, sem estar enxertado na videira, não dá certo. A gente não é produtivo. A gente não é produtivo. Não consegue fazer boas obras. Ou quando as faz com más intenções. Faz com outras intenções expulsas, com coisas assim. Só tanto enxertado na videira consegue fazer o bem sem
com desinteresse, sem autopromoção, sem destaques pessoais, só estamos enxertados na videira, produz essas coisas. E isso impacta a vida como impactou a vida de tantas outras pessoas no mundo inteiro. O princípio mesmo da igreja surgindo, a igreja de Deus. A igreja primitiva surgindo e acolhendo no meio dela aquelas pessoas que eram escravas, viviam marginalizadas do mundo e junto com pessoas mais abastadas. E lá dentro daquela igreja as pessoas se chamavam de irmãos. Isso espantava o mundo lá fora que via como relacionamentos incoerentes, coisas inconsistentes. São coisas que eu vejo nessa humanidade que isso é um dissabor terrível. Há uns meses atrás eu fui convidado por um condomínio a fazer uma entrada de serviço, porque os proprietários daqueles apartamentos estavam incomodados com a entrada dos funcionários, das empregadas, dos funcionários que entravam pelo mesmo lugar que eles entraram. Essa humanidade, é isso aí, isso é reflexo e espelho dessa humanidade. A igreja do Senhor é um dos únicos lugares nesse mundo, é um dos únicos lugares em que você vai testemunhar um engenheiro indo buscar uma cadeira lá para uma pessoa que tem um emprego humilde, colhendo lixo aí pelas ruas, mas que aquele engenheiro lá vai buscar uma cadeira para fazer que ele está chegando aqui na igreja para ele sentar. Você não vê isso em outro segmento, em nenhum outro lugar da humanidade. Você não vê. É só na casa do Senhor que a gente tem esses referenciais de boas obras, de um coração generoso que a palavra dá, ou gera em nós. Só a palavra de Deus faz isso na vida, só a transformação por Jesus faz isso em nós. A palavra é a semente divina que produz frutos visíveis de conversão e santidade. As boas obras são frutos que evidenciam a verdadeira conversão. Quem lê a Bíblia deve agir conforme a Bíblia. E o conhecimento de Deus impulsiona o serviço e a ação generosa. Conhecer a palavra é tornar-se uma árvore que dá fruto em todo o tempo. Em todo o tempo. Na perspectiva missional, frutificar não é apenas uma questão de moralidade pessoal, mas envolve também a missão e o serviço. É importante que a gente saiba que lá em Mateus 28, Deus nos deu uma ordem de ir e pregar a palavra a todos. E isso faz parte também da obediência a Deus. Isso requer preparo. E isso faz com que eu e você somos impulsionados a mesmo sentados em um banco e saber, estou me preparando. Qual a necessidade para você ir para EBD? Estou me preparando. Para quê? Para evangelizar alguém. Tenho como meta pessoal, ano que vem, discipular alguém, pregar para alguém. Estou me preparando para isso. Tem que ter esse entendimento, não tem como. Deus não nos chamou para sermos baleias espirituais, nos enchermos de bênção, nos enchermos da palavra aqui, para quê? Não, Deus nos chamou com uma missão, um objetivo, claro. Ir e pregar a palavra, é aprender para ensinar. E a própria característica da igreja é daqui para fora, não de fora para dentro. A gente está entendendo a missiologia de uma forma errada. A gente entende que é para vir para cá, para ficar aqui. Não, é para estar aqui, se preparar aqui para sair, para pregar. Não quer sair da igreja. Isso aqui tem que ter efeitos lá fora. É o que é feito aqui, é para produzir frutos, para ter efeito lá fora. Não é para vir e se fechar em uma vida e achar que a vida espiritual se resume isso aqui. Vai chegar um momento de relacionamento com Deus e vai dizer assim: eu tenho planos maiores para você, mas você tem que se desafiar. Não, mas eu sou tímido. Vamos acabar com isso. Não, mas eu
não tenho tempo para estudar. Tem que conseguir tempo. Não, mas não adianta. Não são pretextos, não são desculpas, não são às vezes até justificativas plausíveis que vão servir. Isso aí simplesmente vai servir como trava, paralisia na vida espiritual, trava que a gente coloca para a ação de Deus na nossa vida. Mas quando a gente entender que isso aqui é só um treinamento, é um momento para eu encher aqui e dar fruto lá fora, e isso dá fruto no meu trabalho, para que as pessoas me vejam como uma pessoa que sabe realmente ouvir o outro, uma pessoa generosa, bondosa, uma pessoa abençoadora, uma pessoa querida, que quando chega no ambiente de trabalho diz assim: quando você não está aqui é tudo diferente. Quando você chegou a alegria junto. Quando você chegou, ficou até melhor agora aqui. É aquela pessoa desejada, interessante, bem-vinda. Isso tudo é a palavra de Deus que produz em nós. E essas anestesias produzem em nós apatia. Apatia. Traz em nós desinteresse. Inanição, ela fica raquítica. Por quê? Porque não se alimenta da palavra de Deus. Porque não tem fome, interesse. A palavra de Deus provoca, produz em nós toda essa vitalidade. Vitalidade. Se você ousar se relacionar com Deus, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, de pessoas que são ativas, Amém. que estão vivas, que produzem, que geram frutos, que têm efeito na própria vida. É isso que Deus quer fazer. Então tem implicações profundas em nossas vidas. Então, para a gente terminar, conhecer a Bíblia para conhecer a Deus. Ela é a maior revelação que nós temos de Deus. E quantas pessoas estão aí indo atrás de gurus, de subdeus, semicristo, de tantas outras pessoas aí para poder conhecer a Deus. E Deus disse: Ele se revela através da sua palavra. A sua palavra é a fonte de revelação. Se quer conhecer a Deus, leia a palavra. Leia a palavra e você vai conhecer a Deus. Oséias 6,3 diz assim, vou pedir para vocês lerem para a gente adiantar. Assim, conheçamos e prossigamos. É interessante demais, é porque o conhecimento de qualquer outra coisa você vai encontrar suficiência, limite. Eu conheço, mas com Deus ninguém pode dizer eu conheço. A única palavra que você pode dizer: eu estou conhecendo Deus. É progressivo e você vai ter uma fonte inesgotável. Quando pior ainda, é assim, experimente fazer isso. Quando você começa a mergulhar em conhecer a Deus, sabe o que você vai encontrar? Você vai ver que aquilo que você pensava de Deus, aquilo ali se transforma em tudo. É uma explosão assim, você diz assim: meu Deus, como eu conheço um pouco de Deus assim, e você vai penetrando mais aquilo. Se explode muitas fontes, direcionamentos, entendimentos, escolas sobre isso, escolas sobre aquilo, autores que escreveram sobre isso, experiências que teve sobre isso, doutrinas que estão fundamentadas nisso, e você vai assim: meu Deus do céu, o que é isso? Assim, é isso, porque o conhecer de Deus é impressionante. É impressionante, por isso que Oséias diz humildemente: conheçamos e se prepare, viu? Para prosseguir em conhecimento a Deus, porque realmente é uma fonte inesgotável de conhecimento. Em Hebreus 1, versos 1 e 2 diz assim: nos falou nos últimos dias pelo Filho, e o Filho, Jesus, é a maior revelação de Deus. É a forma como Ele nos revelou a sua obra, o seu reino, os seus valores. Jesus é a maior revelação de Deus. E Ele veio aqui nos ensinar, nos dar princípios. Jeremias 9, nos versos 23 e 24, ele estabelece que me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor. É uma declaração tão forte, na verdade é a declaração mais forte que alguém pode fazer.
na vida toda é declarar e dizer assim que só o Senhor é Deus. Amém. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Que essa declaração, com a força que ela tem, o impulso que ela dá, provido do Espírito Santo, é transformadora na vida. É o reconhecimento que um dos ladrões lá ao lado de Jesus disse e reconheceu que ele era o Senhor. É o Senhor. Porque tem muita gente dizendo assim: eu gosto muito da igreja de vocês, do Deus de vocês, eu sinto assim uma energia, uma paz tão grande quando eu vou lá. Eu acho que o Deus de vocês é tão interessante, tão inteligente. Eu acho que as coisas que ele diz são tão bonitas, são tão profundas as coisas que ele diz. Não, não é nada disso não. Meu Deus é Deus, é Senhor e Cristo. Amém. Ele é o Senhor. Não é só interessante e bonito, e nada disso. Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso é tudo isso. Em João capítulo 17, verso 3, é assim: que conheçam a ti. Eu desejo que conheçam a ti. Esse é o maior desejo que a gente pode ter para uma outra pessoa. A maior declaração diz: olha, meu desejo por você, do amor que eu tenho, é que você conheça a Deus. É que você conheça a Deus. Se você conhecer a Deus, não tem nada melhor na sua vida do que você conhecer a Deus. E você desejar isso para a pessoa. Eu desejo que você conheça a Deus. Aí sim, você vai experimentar coisas profundas. A Bíblia é o lugar onde Deus fala, e fala com autoridade. A Bíblia é a fonte inesgotável. A teologia cristã é fundamentada de forma cristocêntrica. Conhecer a Deus é conhecer a Cristo, como está em João capítulo 14, verso 19. E Cristo é conhecido por toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, o assunto é um só: Cristo. Não há outro assunto, não. É só sobre Ele. É só sobre Ele. Desde que a gente entrou na história e fez besteira, você tem uma solução. Meu filho, a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Eu tenho a solução. Amém. E é tudo sobre isso. Tudo sobre isso. Ignorar a Bíblia é ignorar o próprio Deus. A teologia cristã é fundamentada nisso. Você tem entendimento. Não há relacionamento autêntico com Deus sem Escritura, sem submissão à palavra. Muitos buscam sentir Deus, mas rejeitam o meio que Ele escolheu para se revelar. As pessoas estão cansadas de ouvir as pessoas: estão sentindo Deus, sentindo a presença de Deus, mas o meio que Ele se escolheu para se revelar não foi sinta aí, não é sinta, é leia a palavra de Deus, e você vai ter a presença de Deus, não só sentir. Você vai ter, é muito mais do que só sentir. E a palavra de Deus é quem nos dá essa sabedoria, esse entendimento. Amém? Então, Jesus afirmou que o erro principal da pessoa é fruto de ignorância das Escrituras e da incredulidade no poder de Deus. Essa advertência continua atual. O analfabetismo bíblico conduz ao secularismo, ao emocionalismo vazio e termina gerando esterilidade espiritual. Então devemos entender e conhecer a Bíblia não é uma opção, mas um mandamento vital para qualquer crente. Não vivemos de modo digno, não agradaremos a Deus, não frutificaremos e não conheceremos a Deus se não lermos a palavra de Deus, se não buscarmos a Deus. Deus nos deu a Escritura para que não mais andemos as apalpaladas como cego, mas que a gente ande por um caminho onde a luz de Deus, a luz da sua palavra, possa esclarecer os caminhos certos para se tomar na vida. Por isso que a palavra de Deus é luz para as nossas vidas, é lâmpada para as nossas vidas. Amém? Então, imagine no meio do mar um navio sem bússola.
como é que ele vai chegar em algum lugar? Como é que ele vai chegar? Fica difícil. É difícil. A mesma coisa é um crente que não lê a palavra de Deus. É como um navio sem bússola que navega no meio desse oceano aí. Então, um crente que não lê a palavra é como um navio sem bússola. Sem bússola. Por isso é fundamental e imprescindível que o crente tenha prática diária de ler a palavra de Deus. Quer falar? Levado por qualquer coisa, né, Senhor? Levado. Vamos encerrar? Vamos orar? Só lembrando aos irmãos.